Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos dar sequência, à nossa análise aqui da nota 137 da ANEEL, que trata do novo mercado de sistemas de armazenamento, de energia elétrica. Então, nós paramos aqui, vamos contextualizar, Esse aqui é o documento, a nota técnica 137, tem 44 páginas e nós paramos aqui na página 6. Então hoje nós vamos retomar com a análise desta pergunta aqui. As tecnologias de armazenamento que podem prestar serviços ao setor elétrico deveriam ser exaustivamente definidas em resolução ou bastaria estabelecer uma definição precisa e dar maior liberdade aos arranjos a serem propostos pelos agentes. Então é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes quero fazer 2 convites para vocês. O primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. Neste grupo nós realizamos 2 lives semanais, temos um grupo fechado no WhatsApp e treinamentos exclusivos. Certo, pessoal? E agora então o meu segundo convite para vocês. E o meu segundo convite é para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Se você está pensando em trabalhar no Mercado Livre de Energia ou aprimorar seus conhecimentos, aqui na página tem toda a apresentação, tem aqui um vídeo explicando, tem um material de apresentação aqui embaixo com o conteúdo, Logo mais abaixo aqui, depois de todo o conteúdo listado, temos aqui também uma apresentação minha, a minha certificação, a certificação da empresa, Então, é isso aí. E para apresentar um pouquinho, quando você compra o curso, você está adquirindo então 32 horas de videoaula e mais 30 horas de materiais exclusivos, totalizando então 62 horas de videoaulas, tá? Mas também temos aqui 42 horas de encontros online ao vivo para tirar as dúvidas do curso. Então aqui você vai se encontrar comigo aos sábados na forma de lives. Nós já iniciamos os encontros no dia 17 de fevereiro. Esses sábados também ficam gravados, então estão disponíveis. E você pode participar até 23 de novembro em sábados alternados. Então, sábado sim, sábado não, você pode participar das lives e tirar suas dúvidas do curso. Certo, pessoal? Então é isso. Então vamos agora para o nosso conteúdo. Pronto. Então, pessoal, a pergunta, repetindo aqui, então, se essas tecnologias deveriam ter uma regulação bem definida ou então uma liberdade dos arranjos, Então, olha só as respostas que nós temos aqui. Bom, então, primeiro, não deve haver definição exaustiva conforme as tecnologias de armazenamento. Então, eles chamam de neutralidade tecnológica. Foram 20 contribuições de 20 participantes. Então, aqui as justificativas apresentadas foram, em sua maioria, liberdade para os agentes explorarem as tecnologias, desenvolvidas e as várias possibilidades de arranjo. Então, novas tecnologias e arranjos podem aparecer em curto espaço de tempo, ficando a regulamentação atrasada e obsoleta. Maior atratividade para os investidores e redução dos riscos de falta de isonomia e de direcionamento do mercado inadequado. Então, essa questão de regulamentação atrasada e obsoleta, isso aqui, na verdade, está ficando cada vez mais comum. Por quê? Existe uma tendência tecnológica de a tecnologia ela ficar descentralizada, Ou seja, você não tem exatamente uma empresa por trás da tecnologia, são várias empresas ou pessoas que não são empresas espalhadas pelo mundo todo. Então, a tendência é que os modelos regulatórios, eles não têm como alcançar essas tecnologias, não tem como você criar regras. Por exemplo, vou pegar um exemplo simples, Vamos supor que eu proíba, no meu país, que exista a nuvem de dados. As pessoas continuariam utilizando, porque a internet não tem fronteiras, então as pessoas contratariam serviços de outros países porque justamente é digital. Então o que acaba acontecendo com o tempo é que limitar tecnologia é até perigoso para o país, porque o país fica atrasado em relação aos outros e os outros países acabam
digamos assim, prospectando esses consumidores que poderiam estar consumindo internamente, né? Então, a ideia justamente é que a regulamentação seja mais livre no sentido tecnológico, né? Então isso é uma tendência, na verdade, para todas as outras coisas, não só aqui, né? Bom, depois a outra pergunta e resposta, né? Na verdade, a outra resposta, né? Então, a regulamentação deve focar nas definições dos serviços a serem prestados pelo sistema de armazenamento. Então, foram 18 contribuições de 18 participantes. Então, na definição dos serviços podem constar. Então, vamos marcar aqui. Então, veja, necessidades a serem supridas, atributos, características mínimas, especificações técnicas, padrões de desempenho, etc. Eventualmente, essas definições não permitem que algum tipo de tecnologia prestasse determinado serviço. Bom, isso aqui até faz sentido porque, como você vai conectar na rede da distribuidora, então colocar características mínimas, especificações técnicas faz sentido para que a tecnologia tenha compatibilidade com a rede. Então é uma questão física estrutural, até aí tudo bem, eu também concordo, né? Depois, contudo, isso será consequência do serviço desejado e não uma premissa regulatória engessada, né? Ou seja, eles já deixam claro aqui, né? É mais ou menos hoje como, se você olhar, por exemplo, o serviço de correios, né? Se apresenta a empresa como empresa de correios e telégrafos. Então, as pessoas nem sabem o que é um telégrafo hoje, né? Foi muito importante no passado, mas hoje a tecnologia não existe mais, então nem tem lógica o mercado, né? Então, assim, como é que você faz agora para mudar um conjunto de regras, por exemplo, trabalhistas, que tinham como base o grande mercado dos telégrafos do passado? Fica difícil, fica engessado, né? A discussão é mais complexa, você, né, cria barreiras ali. Então, a ideia é justamente, quando você cria uma regulamentação, você criar uma regulamentação que possa ser dinâmica, né? Então, ela não teria nenhum, vamos dizer assim, nenhum parâmetro que engessaria o mercado, né? Lembrando que isso é perigoso para o próprio mercado, né? Bom, citou-se como exemplo positivo o caso do leilão para a contratação regulada de energia e potência em sistemas isolados, através aqui, então, da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 67, o qual previu apenas requisitos mínimos e permitiu soluções tecnológicas variadas, ou seja, você basicamente coloca qual é a demanda que você quer resolver e pronto, né? Então, os participantes vão trazer diversas soluções tecnológicas e não o contrário, né? Vou fazer um exemplo aqui, fazendo uma analogia, né? Vamos supor que você quer contratar um serviço de segurança que consiste em monitoramento via câmeras de segurança. Se você ficar limitando, dizendo que tem que ser aquela tecnologia X de câmera, que tem que ter lá 300 câmeras, que a câmera tem que estar em tal e tal lugar, não tem lógica nenhuma. Você deveria simplesmente definir qual é a área a ser atendida e as premissas básicas, né, como, por exemplo, não ter pontos cegos, pontos com redundância na imagem, coisas simples, porque aí a empresa de segurança é ela que vai definir qual é a melhor tecnologia para empregar ali, né? Ela pode, de repente, usar múltiplas câmeras 360 graus, ou ela pode usar um drone, né, ou vários drones, e os drones fazerem uma ronda, ou seja, você pode ter equipamentos com inteligência artificial, onde a câmera tem uma qualidade de imagem superior, faz zoom, consegue distinguir, reconhecer rostos, né? Ou seja, você não pode limitar, né, especificar demais. Você abre a necessidade, olha, eu preciso de um serviço de vigilância. Como será apresentado depende do mercado. Então aqui é a mesma coisa. Queremos um serviço de armazenamento. Bom, então deixa o mercado apresentar as soluções de armazenamento, né? Bom, seguindo aqui a sequência agora, né, essa aqui é a página 7. A regulamentação deve definir exaustivamente as tecnologias, restringindo-as conforme as aplicabilidades a serem prestadas, começando pelos serviços mais carentes no sistema, né? Então, 2 contribuições, 2 participantes. Então, olha a justificativa aqui.
A justificativa apresentada indica a necessidade de cautela, né? E responsabilidade, como se assim, né? Como se os outros fossem irresponsáveis e os outros, né? Não, olha só. E responsabilidade na regulação dos sistemas e do mercado. No primeiro momento, seriam regulamentados conforme a carência, mas quem é que identifica essa carência? Isso que eu acho interessante, né? No sistema e tecnologias mais promissoras. Quem é que define o que é promissor e o que não é? Se você não tem a tecnologia usada ainda, não tem nada de mercado. Então você vai definir com base no quê? Que já se encontrem disponíveis no mercado, mas não tem no mercado, porque não tem modelo regulatório, né? Só se fala do mercado internacional, né? Aí tudo bem. Ou em fase avançada de desenvolvimento, né? Então isso aqui é balela, né? Isso aqui não tem lógica nenhuma. De novo, né, pessoal? Cautela com os outros, deixa que cada um cuida do próprio risco. A irresponsabilidade, responsabilidade de quem para quem? É um mercado bilateral. A responsabilidade é bilateral, né? Bom, vamos lá. Outras duas contribuições consideradas relevantes de dois participantes foram a respeito de. Então aqui diz, para serviços de rede de natureza monopolista, então ele coloca ali transmissão e distribuição. Deixa eu marcar aqui, né? Depois eu esqueço que eu li esse trecho. Deve-se fazer definições exaustivas conforme a tecnologia, de forma a permitir a adequada contabilização dos ativos de armazenamento na base de remuneração das prestadoras de serviço. Por outro lado, em mercados competitivos, geração e consumo, melhor não fazer definições exaustivas e restritivas quanto às tecnologias, permitindo a busca de soluções mais competitivas e rápida inclusão de tecnologias futuras em desenvolvimento. Repara que ele coloca de um lado uma liberdade comercial e do outro não, né? Mas assim, é aqui que eu fico pensando, pessoal, olha só, eles não entendem que, por exemplo, vamos supor que eu limite uma certa tecnologia de comunicação no país, enquanto os outros países não limitam. É lógico que a tecnologia vai se desenvolver mais rápido lá fora. Então, quando você fala em ter cautela para usar novas tecnologias, tentem pensar um pouco. Se a nova tecnologia existe e está sendo usada em outros países, que cautela estamos falando? Estamos atrasados, né? E aqui, quando você coloca dois mercados, ou seja, um é monopolista e o outro não, esse monopólio a gente entende, é um monopólio natural. Não seria mais simples você deixar as empresas também poderem optar pelas soluções que elas avaliem ser as mais corretas? Porque veja, qual a lógica da pessoa escolher a pior tecnologia? Qual a lógica da pessoa investir em algo que não tem viabilidade financeira? Então, permita que as empresas, mesmo as empresas monopolistas, né, como é colocado aqui, possam escolher, porque senão elas vão ficar atrasadas, né? Porque excesso de cautela, né? Porque é a lógica, né, do setor público, né? Você pega, por exemplo, uma empresa de ônibus pública e uma empresa de ônibus privada. Furou o pneu de um ônibus, ele compra o pneu, na empresa privada é só ir lá e comprar. Na empresa pública tem que fazer uma licitação. Qual que é o processo mais rápido e efetivo, né? Ora, e outra coisa, veja a qualidade, né? Porque a empresa privada ela pode avaliar e justificar usar um pneu melhor, né? Como é que você justifica isso numa licitação pública, né? Ou seja, reparem nas travas, né? As duas empresas oferecem o mesmo serviço, são as mesmas máquinas, né? Ou seja, são os mesmos ônibus, a disponibilidade do mercado dos mesmos pneus, porém, para você acessar a qualidade do pneu, você precisa de um lado extrema burocracia e do outro lado é simples, basta você entender que a viabilidade econômica é melhor, afinal quem é que vai querer comprar um pneu ruim para o próprio ônibus, né? Ou seja, vai furar de novo, você quer que o ônibus circule e esteja funcionando bem, né? Então é uma lógica bem simples de entender, né? Bom, aqui nós temos então, continuando, né? Inicialmente começar com regulamentação sem restrição tecnológica, que foque nos serviços, mas que posteriormente poderá ser restrita em resoluções específicas, conforme
se demonstre haver tecnologias mais adequadas de acordo com o tipo de prestação de serviço. Mas daí, meu amigo, quem está prestando o serviço que escolha qual tecnologia ele vai usar, né? Ora, não tem lógica um terceiro definir a tecnologia do outro, né? Bom, aqui, já terminamos aqui, né? Então vamos agora para a próxima pergunta, né? Então, aqui, ó, vamos pintar aqui. E aqui o item 1.3, né, como é marcado, com relação ao questionamento. Quais as configurações deveriam ser autorizadas pela regulação, observando-se os princípios de ampliação da concorrência e mitigação de riscos de abuso de poder de mercado, né? Sob quais condições os monopólios naturais regulados também deveriam instalar, operar e manter recursos de armazenamento, né? Então isso aqui é uma pergunta interessante para evitar aquele futuro problema, né, que é mais ou menos assim, né? Você abre o mercado então é livre, porém agora aquelas empresas que eram monopolistas, elas têm toda a lista de clientes, todo o contato, né? Então basicamente elas conseguem apresentar o produto, tem mais facilidade na prospecção desses clientes ou para manter eles como clientes, né? Então será que as distribuidoras poderiam ofertar um serviço que é aberto para o mercado, sendo que elas já têm os clientes cativos, né? Ou seja, elas já têm vantagem competitiva econômica protecionista, né? Porque o governo deu os clientes de mão beijada e agora, quando abre o mercado, os clientes têm a opção de continuar com ela, mas isso é uma coisa que atrapalha, né, o mercado, né? Então vamos lá, vamos analisar isso no próximo vídeo e deixo aqui então novamente 2 convites para vocês. E deixo o convite para que conheça o nosso grupo de negócios e também o convite para que conheça o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Certo, pessoal? Então, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.